Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Tô na Bolsa. Eu sou Humberto e hoje eu trouxe um assunto muito interessante. Taxa Selic. O Copom acabou de subir a taxa de juros do nosso país. E eu vou te explicar em que vai influenciar a taxa de juros, essa mudança, o que vai acontecer, em que vai impactar nos nossos investimentos, na economia do nosso país. Então fica comigo até o final, não pula, eu vou te explicar tudo. Bom, antes da gente começar, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui nesse canal, tá? E o YouTube entender que esse conteúdo é massa, para levar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Então vamos pro vídeo, que é o que mais importa, vamos pro conteúdo, tá? Taxa Selic, o Copom acabou de subir a taxa de juros no nosso país, tá? Em mais de 6 anos não víamos um aumento e agora o Banco Central elevou a taxa Selic em 0,75 para 2,75. A primeira alta de juros em quase 6 anos, tá? Então a gente teve duas notícias ao mesmo tempo. Lá fora, no exterior, nos Estados Unidos, a taxa de juros continua baixa e aqui no Brasil a gente teve essa alta. O Copom acabou de elevar a taxa de juros aqui no Brasil. Então a gente junta essas duas notícias e o que é que a gente pode deduzir? Provavelmente teremos uma queda no dólar, tá? Provavelmente, não é certeza, mas provavelmente teremos uma queda no dólar. Antes mesmo da notícia do Copom, da taxa Selic, o mercado disse que só aumento agressivo da Selic poderia segurar o dólar. Então foi isso que aconteceu, tá? A taxa Selic aumentou, então provavelmente a gente vai ter uma queda no dólar. E quando a gente tem uma queda no dólar, a gente tem uma pressão menor na inflação, tá? A inflação vai dar, eles fizeram isso justamente para tentar diminuir um pouquinho a inflação. A gente vai ter uma pressão muito menor, tanto na inflação, no preço do petróleo também, que é cotado em dólar, tá? Então isso afeta todas as áreas. A economia é uma corrente que são vários lugares que são afetados quando é mudada uma taxa de juros, tá? A taxa Selic ter subido não necessariamente foi uma notícia ruim, não foi uma coisa ruim. Eles tinham que subir a taxa de juros para poder controlar a inflação, controlar o preço do dólar aqui no nosso país, tá? Então, alguns setores são sim prejudicados, algumas coisas são sim prejudicadas e outros favorecidos também, tá? Por exemplo, os juros do cartão de crédito sobe 292%. Não vai fazer diferença para eles que já cobram 292% de taxa de juros, aumentar 0,75, que foi o aumento da taxa Selic. Então, os cartões de crédito, por exemplo, não vai fazer tanta diferença, tá? Não vai fazer tanta diferença. Se a taxa Selic aumenta, os preços tendem a baixar ou ficar estáveis, como uma consequência do controle da inflação, tá? Os juros de crédito, parcelamento, cheque especial ficam mais altos. Os rendimentos de renda fixa, por exemplo, ou títulos públicos indexados à Selic, eles aumentam. Então a galera que tem dinheiro em renda fixa vai receber mais um pouquinho com esse aumento da taxa, tá? Em 0,75. Não vai mudar tanto, não foi de 2 para 10, por exemplo, mas aumentou 0,75. Creio que esse aumento da taxa de juros não vai fazer a galera sair da bolsa, porque ainda não é tão interessante o investimento em renda fixa, tá? Então os cartões de crédito não vai fazer diferença para eles, tá? Mas os financiamentos, por exemplo, aí vai fazer muita diferença para eles, porque eles vão ter uma taxa maior para pagar. Com a taxa de juros maior, o financiamento fica mais caro, tá? Então também desincentiva o empreendedor a pegar empréstimo para investir no seu próprio negócio. Quando a taxa de juros sobe, fica mais caro pegar empréstimo com os bancos, essas coisas. Então, desincentiva, de certa forma, o empreendedor a tomar empréstimo para investir no seu próprio negócio. Eles tentam dar uma segurada na economia, a economia vai dar uma recuada um pouquinho para poder não subir muito a inflação, tá? O que causou toda essa inflação? Bom, Covid, tá? De primeira, Covid, auxílio emergencial, muito dinheiro impresso, causa inflação, tá? Os aumentos dos gastos do governo e também a possível volta do Lula, tá? A possível volta do PT, a galera já estava precificando isso também. Por isso, esse aumento na inflação, tá? O custo desse aumento na taxa Selic é que vai ficar mais caro para o governo carregar a dívida, tá? Porque o governo tem várias dívidas. Então, com o aumento da taxa Selic, provavelmente vai ficar mais difícil, vai ficar mais caro o financiamento dessas dívidas, tá? Então, o aumento da taxa Selic prejudica, de certa forma,
também o governo, tá? Vai ficar mais caro a dívida para o governo pagar. Dívida pública deve subir 95 bilhões com Selic a 5% ao ano. Aí a gente deve se preocupar. Se a Selic chegar a 5% ao ano, vai ficar incontrolável as dívidas do governo. Aí é bronca pesada. Se chegar a 5% é complicado, viu? Então a gente vê aqui o gráfico da taxa Selic versus o número de investidores pessoa física na bolsa. Então a gente vê com o aumento da taxa de juros, os juros lá em cima, quando estava em 2016, estava 13% ao ano a taxa Selic, tá? Então a gente tinha menos investidores em bolsa. Com a taxa Selic caindo, a gente vê o número de investidores em bolsa subindo. Forma um X, tá? A taxa Selic cai, os investidores procuram investimentos mais rentáveis. Então, a taxa Selic acabou subindo, agora 0,75, não mudou quase nada. Eu creio que a galera não vai sair da bolsa, principalmente quem entrou aí nos últimos 1 ano, 2 anos, aprendeu a ganhar dinheiro, já passou por vários circuit breaks na bolsa, então não tem porquê, eu acho que a galera sair da bolsa. Algumas coisas que podem ser afetadas, os fundos imobiliários, tá? Os fundos imobiliários podem ser bem afetados com esse aumento da taxa Selic, porque eles são bem endividados. A maioria dos fundos de tijolos, eles pegam financiamentos com os bancos para poder construir novos galpões, novos fundos diferentes, então eles provavelmente serão um pouco afetados com esse aumento da taxa Selic, tá? Tanto é que o mercado já vem precificando, os fundos imobiliários vêm caindo um pouquinho nos últimos dias. Mas aí é uma pequena queda e o desinteresse eu creio que só vem mesmo no longo prazo, o desinteresse dos investidores pelos fundos imobiliários, tá? As ações também elas serão um pouco afetadas, tá? Porque as ações, muitas vezes as empresas são bem endividadas, elas pegam empréstimos e aí vai ficar mais caro também para essas empresas pagarem esses empréstimos. Então muda um pouquinho para fazer o valuation de uma ação, por exemplo. A ação, o lucro que a empresa tem provavelmente não vai ser o mesmo, porque ela vai ter que aumentar o pagamento lá nas dívidas que ela tem, a taxa vai estar maior, vai estar mais difícil para ela pagar. Então muda um pouquinho também para fazer o valuation nas ações, tá? Vai ficar mais caro também para os financiamentos. Você que quer comprar uma casa ou um carro financiado agora, com a taxa de juros ter aumentado, vai ficar mais caro para você, tá? Mas não necessariamente a taxa Selic subindo foi uma coisa ruim para o nosso país. Eles tinham que fazer isso para dar uma segurada na inflação no dólar e diminuir a pressão da inflação no nosso país, tá? Então, para você que vai fazer um financiamento, que vai comprar um carro ou uma casa financiada, vai ficar mais caro agora, tá? Toma cuidado com isso. Investimentos no exterior não afeta em nada, muito pelo contrário, vai ficar muito mais barato para a gente comprar dólar. Se vier essa possível queda legal no dólar, vai ficar ainda melhor para a gente aportar e se tornar sócio de grandes empresas no exterior também. Então já segue também o nosso Instagram, tá? Fica por dentro de todas as notícias, a gente posta muitas notícias sobre investimentos, muitas dicas de como começar a investir, como criar fontes de renda. Então me segue lá no Instagram, que é muito conteúdo bacana por lá também. Então é isso, falei um pouquinho sobre taxa Selic, sobre os impactos que podem acontecer. Muito obrigado por você ter ficado aqui até o final, já toca no sino e é isso, gratidão.